No YouTube, muitos criadores de conteúdo têm um setup muito profissional, o que faz com que outros criadores fiquem com vontade de chegar no mesmo nível de qualidade. Isso sempre foi uma dúvida minha, né? Por que as pessoas têm tanta essa preocupação com a câmera e não olham para outras coisas que são tão importantes quanto a câmera? Quando eu tava começando a produzir conteúdo, eu também tinha essa dificuldade, trocava de telefone, trocava de câmera, eu não chegava no resultado profissional desses criadores. E eu ficava na dúvida, né? O que será que esses caras estão fazendo para ter esse nível de qualidade? E um dos pontos principais é exatamente a iluminação. Para eu chegar no nível de qualidade que vocês estão vendo no vídeo, eu tenho aqui alguns pontos de luz e eu vou mostrar exatamente como que funciona cada um, inclusive esse aqui que parece que está um pouco improvisado, mas você vai ver exatamente o resultado que ele está fazendo na minha pele. Além disso, esse softbox que eu vou explicar o porquê que eu escolhi esse daqui e também esse outro LED que é um LED novo que chegou e esse outro aqui. Eu vou mostrar para vocês qual dos dois LEDs eu gostei mais e por que que eu tenho esses dois LEDs aqui. Bom, a primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala de iluminação é justamente de você ter o total controle sobre a luz. Então, para você ter o total controle sobre a luz, o ideal é que você esteja num ambiente escuro, porque aí você consegue controlar cada ponto de luz. Eu aqui, quando eu gravo de manhã, eu não tenho total controle da luz, porque o blackout aqui do estúdio, ele não fica totalmente blackout, ele não tapa tudo, porque, enfim, tem um espaço aqui do ar-condicionado, tem algumas frestas que ficam em cima, então eu não consigo ficar totalmente escuro. À noite, como eu tô gravando agora, eu consigo e eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, esse aqui é o ambiente, só tô com a luz do meu notebook. A primeira coisa que eu faço é controlar a minha key light, que é essa luz principal. É a luz que eu vou aumentando até o nível que eu acredito que é o ideal. Então, ó, nesse caso aqui, eu vou botar em 32% meu Sokane X100, que é o meu softbox principal. É essa luz que ilumina 70% do meu vídeo e que fica a 45 graus de mim. Por que ela fica a 45 graus de mim? Justamente para criar essa sombra no meu rosto. Tô olhando para a lente e olhando pro visor aqui para ver se eu tô falando certo. Mas essa aqui, essa sombra, ela é criada justamente porque ela tá a 45 graus de mim. Se ela tivesse na minha frente, provavelmente ela estaria iluminando esse lado e esse lado praticamente por igual. Então essa sombra é justamente para o vídeo ficar mais cinematográfico. Uma coisa importante nessa key light é justamente o softbox, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é a imagem com e sem o softbox. Essa aqui é a imagem sem o softbox. Você vê que é uma luz muito dura e que tá vazando luz lá para trás. Então quando você coloca o softbox, a luz ela fica muito mais direcionada. No caso do meu softbox aqui, que é um softbox que tem colmeia, então ele não deixa que vaze a luz lá para trás, mas eu vou colocar certinho aqui o softbox porque a luz fica muito dura, fica até difícil de eu olhar para a câmera e não fechar os olhos aqui porque realmente é muito forte. E essa aqui é a luz com softbox. Você vê que fica uma luz muito mais suave e você vê que o fundo está muito mais escuro justamente por causa da colmeia. E aí o que a gente faz? A gente tem a key light aqui, que é essa luz principal, e a gente tem uma segunda luz que a gente chama de fill light, que é uma luz de contorno. Lembra que eu falei que eu tava com um rebatedor aqui meio improvisado? É exatamente essa função que o rebatedor tá fazendo, minha fill light. Então aqui, repara bem no meu rosto, ó. Eu tiro o rebatedor e sai essa luz de preenchimento. Então, ó, aqui é só com o rebatedor. Pensa o seguinte, a luz ela anda em linha reta. Então a luz do softbox bate no rebatedor e faz com que ele crie essa luz aqui para poder preencher. Então é uma luz que é um pouco mais fraca do que a luz principal e serve para poder preencher esse outro lado do meu rosto. Pegou? Vai anotando aí, se tiver qualquer dúvida me diz aí nos comentários. Para a luz de fundo eu escolhi o esquema de cor Teal and Orange, que é um estilo de cor que tem o azul e o laranja, um de cada lado, e que é usado em muitos filmes e eu particularmente acho muito bonito, por isso que eu escolhi essas duas cores. E para poder fazer essas duas cores eu tenho dois LEDs aqui, tá? Um que eu não mostrei aqui no canal ainda, que é o Sokane X8, esse aqui que chegou tem menos de uma semana e tá me surpreendendo bastante. E esse outro que é o Pavotube da Nanlite, Pavotube 26C da Nanlite, que é o LED que eu já tinha aqui no canal há muito tempo, já fiz review dele aqui e é um LED que eu gosto bastante. Qual que é o grande lance, tá? Esse Sokane, apesar dele ser menor, se você botar os dois aqui, ó, o Sokane ele é menor, porém ele tem uma intensidade de luz que me surpreendeu mais do que esse aqui da Nanlite, tá? E tem uma coisa que eu gostei bastante desse aqui, é que ele tem o aplicativo onde eu posso controlar. Então eu posso controlar tanto o softbox, que é a minha luz principal, quanto essa outra luz que eu posso usar como luz de cenário ou luz de contorno, tudo pelo aplicativo. Então esse é um ponto bem positivo, por isso eu recomendo bastante. E tem uma coisa, esse LED aqui da Nanlite, se eu não me engano, eu paguei uns 1.500, 1.300, alguma coisa assim, foi mais ou menos isso. Esse aqui, Sokane,
eu paguei 373 e não teve taxa, eu comprei na AliExpress e, cara, recomendo bastante. Os dois eu comprei por um objetivo, que eu vejo muita gente com aqueles LEDs grandes e tudo mais. Eu comprei esses dois pequenos justamente para caberem na mochila, então eu consigo transportar para lá e para cá. O LED da Nanlite, ele parece ser mais bem acabado, parece ser um LED mais profissional, assim, tem que ser, né? Bem mais caro. Só pra você ter uma noção, no preço desse aqui, o preço que eu paguei nesse aqui, você compraria 3 desse aqui. E pelo funcionamento, eu acredito que o Sokani é muito mais prático. Bom, enfim, vou deixar o link de todos eles aqui na descrição, caso você queira algum desses LEDs. Recomendo. Nesse esquema de iluminação que eu mostrei para vocês, esses dois LEDs eles funcionam tanto como luz de cenário, ou seja, eles vão iluminar meu fundo aqui, que vocês estão vendo que tá tudo escuro, como eles vão funcionar também como luz de contorno. Então, uma luz que vai estar me iluminando lá de trás e que vai servir para me descolar do fundo. É para poder trazer profundidade para o vídeo. Eu vou colocar as duas aqui. Coisa importante de dizer sobre esses LEDs é o seguinte: eles têm a bateria própria, você pode carregar e tudo mais, mas, por exemplo, aqui ele tá, eu vou botar ele em 100%. E ele já me dá aqui que ele dá menos de 1 hora para poder acabar a bateria. Então, geralmente quando eu vou fazer uma gravação mais longa, assim, eu sei que ele tá dando aqui menos de 1 hora, mas eu não vou confiar de gravar 40 minutos, por exemplo, com ele sem estar na bateria. Então, eu ligo na tomada e deixo funcionando, porque aí eu consigo gravar, cara, 1, 2 horas, eu vou fazer uma live, eu deixo ele na tomada. Nesse outro LED, eu não testei ainda a duração da bateria, mas como eu já tive de experiência lá com o da Nanlite, eu decidi também já fazer o mesmo esquema, para não ter que mudar nada no meio de uma live ou na gravação de um vídeo, para não perder o flow. Então eu já gravo também com ele na tomada. Bom, assim fica o cenário com todas as luzes, tá? Então o que você pode ver aqui? Inclusive essa luz aqui dá até para entrar um pouco mais. Essa luz laranja, ela acaba ficando um pouco mais fraca que a outra, porque não sei porquê, mas a luz azul ela é bem mais forte, tá? Em todos os LEDs que eu mexi, a luz azul é bem mais forte. Não sei se tem uma explicação técnica, eu vou ficar te devendo se tiver. Se você sabe que tem uma explicação técnica, me diz aqui nos comentários que eu vou querer saber também. Então aqui você tá vendo a Key Light, a Fill Light, a Background Light e Backlight também, tá? Aqui Backlight é a minha luz de contorno, que é para poder me descolar. Então tá vendo que tem uma luzinha aqui me descolando do fundo, até na cadeira também, Backlight. E essa luz que tá vazando para trás, pro cenário, aqui tem um pouquinho, mas tem mais do lado de cá no azul, que eu falei que o azul é mais forte, né? É a minha background light. Então, aqui eu tô com 4 pontos de luz, mas na verdade eu conto como 3 luzes. Por quê? Porque realmente eu só tô com 3 luzes. Uma aqui é um rebatedor que tá improvisado, mas que tá fazendo o papel de uma luz também. Com isso, eu consigo ter uma luz muito mais profissional, sem ter um mega cenário. Só pra você ter uma noção de como que a luz do ambiente aqui, sem esse esquema de luz, é desse jeito aqui. Essa é a luz do meu cenário. Imagina se eu tivesse investido só na câmera. Se eu tivesse investido só na câmera, essa seria a luz que eu teria nos meus vídeos. Por isso que a iluminação ela é tão importante ou até mais importante do que qual câmera que você está usando. Você poderia ter uma iluminação excelente gravando só com o telefone. Você poderia ter um vídeo muito cinematográfico gravando apenas com o teu telefone. Assim como você poderia ter uma câmera de cinema e não conseguir extrair o máximo dela por não ter uma boa iluminação. Tem um último ponto que eu gosto de fazer quando eu vou gravar os vídeos aqui no estúdio, que é trazer um pouco de fumaça, um efeitozinho de haze. Eu inclusive falei disso em outro vídeo, mas pensando em iluminação, tem um ponto que é interessante quando você coloca fumaça no ambiente. A fumaça expande a iluminação, então parece que você tem um LED muito maior. Eu vou mostrar aqui para você ver. Essa aqui é a imagem sem a fumaça. Tem um pouquinho de fumaça porque eu botei no início do vídeo, mas eu vou colocar também a imagem com mais fumaça para você entender. Então aqui com um pouquinho de fumaça. Bom, coloquei um pouco mais de fumaça, mas você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eu botei muita fumaça aqui e aí ele deu como se fosse uma áurea aqui, porque tem essa outra luz, obviamente, aqui também, né? Essa luz principal. Mas, ó, olha como é que expande, olha como é que expandiu essa luz aqui e olha como é que expandiu essa outra luz aqui. Então, ele é como se aumentasse a luz. E depois que você joga a fumaça, tem que dar uma espanada aqui para poder espalhar essa fumaça. Então esses são os ajustes que eu faço para ter a iluminação que eu tenho nos meus vídeos. Me diz aí nos comentários o que você achou, tanto do esquema de iluminação quanto dos equipamentos. Se você já sabia esse esquema de luz, me diz aí nos comentários. Não esquece de deixar seu like aí. E se é a sua primeira vez aqui no canal, você não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa as notificações. Aquele abraço, até mais.